vamos falar sobre conjuntivite, alergia no verão com a doutora Kemi Salami, médica dermatologista. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Recebemos um amigo seu aqui, você não vai adivinhar quem é. Quem? O pai dele é cantor. Ah, o Silvio. Filho do Giliard. Isso. Passa para mim esse gel, por gentileza. Sim. Ele veio aqui, ele falou, uma amiga minha sempre vem aqui, a doutora Kemi Salami. Eu falei, estudaram no Rio Branco. Estudamos. Eu falei, ela vai vir, isso, o Giliard veio aqui ano passado. Eu falei, ela vai vir aqui, eu vou falar. Você tá bem, minha querida? Eu tô bem. Você trouxe sua menina? Trouxe minha filha hoje. Obrigada. Que linda. As aulas não voltaram ainda, Amanhã. Né? Amanhã. Obrigada. É isso que a gente estava falando na pauta de unha. A gente é jornalista, médica, mãe, isso. mulher, cozinheira e tudo isso. junto, né? Mil funções. Mil né, funções. Mil funções. Ô, doutora, às vezes eu sinto meu olho coçando, mas no dia seguinte passa. É um tipo de conjuntivite, não? Pode ser. Na verdade, assim, a conjuntivite, essa palavra, o que ela significa? Ela significa uma inflamação da conjuntiva, que é uma película transparente que recobre essa parte branca do olho. E ela pode ser por um processo irritativo. Então, pode sim ser que você tenha uma inflamação que passe rapidamente, né? Então, pode ser uma conjuntivite mais irritativa, né? Não aquela infecciosa por micro-organismos, por bichinhos, pode ser sim. Diferente de uma alergia provocada, por exemplo, por esmalte. Sim. É muito diferente. Sim, é diferente. Geralmente, esses processos alérgicos, eles dificilmente vão passar sozinhos, né? A gente acaba tendo que entrar com um tratamento, principalmente quando é um processo sistêmico, assim, do corpo todo, por exemplo, essa alergia ao esmalte. Olha aqui, os tipos de conjuntivite. Primeiro, olho normalzinho, bonitinho. Ótimo. Segundo, a conjuntivite bacteriana, depois temos a viral e a alérgica. Isso. A aparência fica bem diferente, né, doutora? Sim, a aparência é diferente, porque você vê que na conjuntivite bacteriana, o tipo de secreção, ele é diferente, né? Uma secreção mais amarelada, mais com um aspecto de purulenta, que Quando a gente chama. acorda, tá isso, tudo o olho preguento, bem grudado, fica tudo preso nos cílios durante a noite. Acorda, às vezes, a pessoa nem consegue abrir o olho sem fazer uma compressa ou lavar. Tá. E a viral, ela dá mais lacrimejamento, é uma secreção... Desconforto. É, mais desconforto e lágrima. É mais limpa, assim. E a alérgica? Parecida com a viral. É, bastante parecida com a viral. Uma coisa muito característica da conjuntivite alérgica, Regina, é a coceira. Tá? Então, ela coça muito. A que mais coça é a alérgica. Mais que a viral. Muito mais que a viral. E aí, coçar é péssimo. Péssimo. É péssimo, mas é muito difícil, porque é uma coceira tão intensa que é difícil da pessoa controlar. Sim, por isso que é tão importante tratar, né, para não sofrer tanto. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. É mito ou verdade que o calor e a umidade favorecem a disseminação da conjuntivite, ou seja, eu passo para a doutora, que passa para o Kenny, que passa para o Arthur. Tá. É verdade, Rê, é verdade. Esse tempo, né, que a gente tem nessa época do verão, ele é mais propício para a disseminação e também para o vírus viver mais tempo. E, além disso, tem que as pessoas saem mais de casa, né? Acabam se aglomerando mais, acabam socializando mais e isso também aumenta a disseminação. É mito ou verdade que é possível pegar conjuntivite somente por ficar no mesmo ambiente que uma pessoa contaminada? É verdade. Menina! É verdade. Por isso que alastra. Alastra muito fácil, principalmente porque alguns tipos de conjuntivite, elas podem ser transmitidas por gotículas respiratórias. Da mesma forma que coronavírus, da mesma forma que outros vírus. Passou. Às vezes pode pegar assim, mesmo sem o contato físico, só de estar no mesmo ambiente. Transporte público e tal. Agora, e aí é difícil porque tudo bem, você usa máscara para os vírus respiratórios, mas a conjuntivite não tem como. O problema da conjuntivite é que, além dessa coisa da respiração, então a máscara ajudaria, o fato da gente coçar os olhos e tocar nas superfícies deixa ali o micro-organismo. Aí a outra pessoa encosta ali, põe no olho, né, ou na boca, ou no nariz e pega assim. Então, higienizar as mãos é bastante importante nesse caso também. Quem está com conjuntivite deve trocar a fronha toda noite, não? Seria o ideal.
sim, seria o E ideal. não compartilhar a toalha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até a própria toalha, eu sempre oriento a tentar usar descartáveis, né, para secar o rosto, se possível. É verdade. Né, porque fica ali na toalha, fica ali no travesseiro, na fronha. É mito ou verdade que a conjuntivite pode ser confundida com alergia nos olhos? Verdade, é verdade. Pelo quadro inflamatório. Né? Então, como são quadros inespecíficos, olho vermelho, os dois são casos de olho vermelho. Então, pode sim ser confundido. A gente consegue ver através do exame características diferentes. Então, o médico sabe. A gente consegue diferenciar, tá? E também tem essa questão clínica, né, da coceira, a história de alergias de outros tipos, então alergias na pele, alergias como rinite, asma, estão muito associadas a alergias oculares também. É mito ou verdade que o cloro encontrado nas piscinas pode causar conjuntivite? Pode. É verdade, é verdade. É verdade, principalmente a gente tem que pensar que é um agressor. Então, ele vai agredir essa região, que é uma região mucosa, e pode causar uma conjuntivite, não necessariamente infecciosa, mas inflamatória apenas. Tá. Mas é tão desconfortável quanto a infecciosa. Por isso que principalmente crianças, quando passam o dia inteiro na piscina, chega à noite, está com o olhinho coçando, ardendo. Isso mesmo. Piscina, então, de água salgada, nesse aspecto, é mais saudável. Mas também essa água pode irritar a mucosa. O ideal, na verdade, é não abrir os olhos dentro da água sem um óculos de proteção. Tá. A orientação é essa, não abrir os olhos. O vírus, é mito ou verdade que o vírus da conjuntivite pode permanecer nos óculos? É verdade. É verdade. Entra naquilo que a gente estava falando. A pessoa encosta, né, nos olhos, pega no óculos e ali fica o vírus. Então é muito importante para quem está com conjuntivite lembrar de fazer a higienização dos óculos, né? Lavar com água e sabão neutro com frequência. Porque Com frequência todo dia? Todo dia, sim. Pelo menos uma vez por dia, Pelo menos uma vez ao dia. É mito ou verdade que o colírio usado para tratamento de crianças com conjuntivite deve ser mais fraco do que usado pelos adultos? Esse daí é um mito, tá? Porque, na verdade, a forma de tratamento é a mesma, tanto para adultos quanto para crianças. Claro que algumas classes de antibióticos são contraindicadas para crianças, então entra nesse critério, mas não é uma questão de ser mais fraco ou mais forte. É só uma questão... A prescrição mesmo. Então, nem pensar em pôr o colírio que você acha que vai funcionar. Não, nunca. É isso, é muito importante a gente conscientizar a população de que colírios são medicamentos e não devem ser utilizados por conta própria, porque tem efeitos colaterais graves. Graves? Graves. Lembra, a primeira vez que a doutora veio aqui, eu estava estreando minhas lentes. Me adaptei. Ai, que bom, é muito prático. Nem demoro mais 15 minutos para colocar cada uma. Que bom, tudo Falou é treino. Colírio, eu lembrei. Mas muito, sempre, do jeitinho que a doutora falou, sempre com as mãos higienizadas, uso e descarte. Perfeito. Tem dado certo. Perfeito. Vamos às perguntas? Vamos sim. Então vamos lá. A primeira que mandou foi a Leide. A conjuntivite demora muitos dias para passar? Estou fazendo o tratamento há 15 dias e não vi melhora. Leide do céu. Infelizmente pode acontecer, Leide. Não é o mais comum. O mais comum é uma duração de 5 a 7 dias, tanto nas bacterianas quanto nas virais. Mas sim, alguns casos são prolongados, principalmente as virais. É importante manter um acompanhamento com o médico oftalmologista para ver qual é a melhor forma de tratamento nesses casos prolongados. Porque aí compromete a vida da pessoa. Sim. Existem pacientes que às vezes precisam ficar afastados por longos períodos do trabalho. Né? Isso complica bastante a vida da pessoa. Muito. Né? A vida familiar também. Muito, Né? porque não pode ter aquele contato físico com os filhos, às vezes com o companheiro. Próxima pergunta, da Rita. A minha filha tem 3 anos e foi diagnosticada com conjuntivite. Porém, eu notei uma mancha vermelha na parte de cima do olho. É normal? Isso pode acontecer, tá? Geralmente, como eu não vi, eu vou dizer o que é mais comum. Sim, tá? boa. Então, o mais comum, essas manchas vermelhas, assim, bem fortes, que todo mundo se assusta, geralmente são o que a gente chama de hemorragia de conjuntiva, tá? Isso é quando rompe um vasinho, geralmente por coçar muito o olho.
Então a criança pode ter Pecado. coçado muito o olho, rompe aquele vasinho, fica vermelho, fica feio, mas o próprio corpo ele reabsorve e não tem repercussão. Não precisa remover. Não, a gente aguarda, melhora geralmente em 7 a 15 dias. Mas sempre bom, né, avaliar Sempre com um bom. profissional. Tá. E não tem nada a ver com é tersol que chama? É. Porque no Não. popular é tersol. Não tem nada a ver com a bolinha aqui que coça e Não, tal. não. Essa mancha vermelha Ela é na parte branca do olho mesmo. é mito. Não. Próxima pergunta. Liliane, estou com conjuntivite e tenho uma ligeira sensação de dor no ouvido e no pescoço do lado do olho que está inflamado. É por conta da conjuntivite? Tem relação, né? Com certeza tem relação, porque a gente tem vários casos de conjuntivite causados por adenovírus. E os adenovírus, eles vão dar um quadro gripal, que a gente chama de infecção de vias aéreas superiores. Então, nariz ruim, dor de ouvido. Fica tudo ruim aqui. Linfonodos palpáveis. Então, tem relação, é um quadro todo viral, está relacionado. Nesse caso, é o quê? Repouso? Repouso, beber bastante água, se alimentar bem, descansar. Evitar uso sol. Usar sintomáticos, né? Então, compressa gelada nos olhos descartáveis e, se tiver febre, essas coisas, tratar. Mais uma, da Juliana. Conjuntivite alérgica, precisa de colírio? Precisa sim, Juliana. Então, a gente não pode negligenciar a conjuntivite alérgica. Existem casos, como a gente disse, né? Principalmente pelo fato de coçar os olhos, que tem repercussões clínicas muito graves. Então, o tratamento ele é sempre um tratamento em conjunto com outros profissionais para controlar o quadro sistêmico, né, melhorar todas as reações e também tratar os olhos. E geralmente o tratamento ocular ele é com colírios. Prescritos médicos. Prescritos pela sua oftalmologista. Mais uma, Gabriela. Além dos olhos bem vermelhos, as minhas pálpebras estão descamando e eu sinto muita coceira. A conjuntivite pode dar esse tipo de reação? Principalmente a conjuntivite alérgica. Então, esse quadro, sem ver, eu já vou pensar, pela história, pela queixa dela, eu vou pensar em conjuntivite alérgica. Você vê que é um quadro de descamação, de muita coceira, inchaço, vermelhidão na pálpebra e nos olhos. Geralmente é alergia. Nada de passar remédio nessa pálpebra descamada? Nada de passar. Na verdade, nós oftalmologistas prescrevemos, né? A gente consegue tratar. Existem pomadas de uso oftalmológico. Então, são pomadas que a gente usar na pálpebra não vai machucar o olho, não vai ter problemas cair dentro do olho. Então, o tratamento é bem específico. Mais uma, da Kiara. Eu tive conjuntivite, tratei e agora eu estou melhor. Porém, eu sinto que tem uma pelinha transparente no meu olho. Deve ser retirado? E o que é essa pelinha, doutora? Sim, às vezes pode ser formada pela própria reação do nosso organismo. Às vezes, na parte de dentro da pálpebra, forma o que a gente chama de pseudomembrana. É uma pelinha grudada ali. Sim, ela deve ser retirada. Ela deve... E aí é como? Consultório, rapidinho? Com colírio anestésico. É um pouco desconfortável, porque mexer no olho nunca é legal. Nunca é. Mas é suportável. E a pessoa tem que ir acompanhada? Porque imagino que... Sim, sempre acompanhada, sabe? Eu sempre sugiro de, quando for ao médico, ir acompanhado. Porque às vezes a gente também está tão envolvido ali né, no que está sentindo, fica difícil de absorver todas as informações. Concordo. Então, quando vai fazer procedimento, principalmente, sempre acompanhado. Conversei com a doutora Kemi Salami, que é médica dermatologista, está no Insta, médica oftalmologista, e está no Instagram como DRA, de doutora DRA, tudo junto, DRA Kemi Salami. Kemi com K, Salami com I. Kemi, K-I no final, Salami com S-I-I no final. Doutora Kemi Salami. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter trazido a filhota. Eu que agradeço. Bom Obrigada ano mesmo. e até breve. Para viu? nós, até. Obrigada.